E aí galera, beleza? Então, continuando os vídeos de entrevista, hoje eu tô aqui com o Ramon. Ele é lá do Rio de Janeiro e ele veio estudar aqui também no Japão. Então Ramon, só para começar aqui, é a primeira vez que você tá aqui no Japão? Não, essa aqui é a segunda vez que estou no Japão. Eu sou formado pela Faculdade de Direito da UERJ, lá no Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio. E agora eu vim para fazer pós-graduação, mestrado. E da primeira vez que eu vim, essa é a segunda. Eu vim como estudante do curso da faculdade, né, de Direito, como estudante intercambista. Fiquei um ano em Osaka, e agora eu vim para Nagoya. Mas a primeira vez que você veio foi qual bolsa? A bolsa do governo japonês? A primeira vez que eu vim foi bolsa do governo japonês, foi bolsa da JASO. JASO? Era um intercâmbio entre as faculdades. E agora eu vim pelo bolsa do governo do Ministério da Educação, né? No Kagakusho. Então, você falou aqui que estuda Direito no Japão, né? Direito. Eu me formei em Direito, eu era advogado lá no Rio e estava trabalhando, aí ganhei a bolsa e vim para o Japão. E meu foco de pesquisa aqui para o mestrado é Direito do Trabalho. Mas por que escolher o Japão? Não podia ser a Alemanha, por exemplo? É porque eu não tenho descendência nenhuma de família japonesa, nem distante nem próxima, mas eu sempre tive curiosidade e interesse em cultura japonesa, mas era difícil conciliar com um curso de Direito, né? Não tem, se você comparar com um curso de língua japonesa ou qualquer outro curso, não sei, artes, é difícil você fazer uma relação entre direito brasileiro e japonês. Ainda mais quando eu falo que venho fazer pesquisa em direito do trabalho, as pessoas perguntam muito, pô, mas no Japão não tem direito do trabalho, não sei o quê, então o que você vai fazer lá? Então, mas assim, eu acho que foi o interesse pela bolsa de pesquisa e de vir para o Japão foi primeiro que existem coisas na realidade, de problemas reais que a gente pode fazer pesquisa e tentar resolver, achar solução para isso. E outra coisa foi o meu interesse pessoal pelo Japão, que eu já tinha muito tempo, através de esporte, através de leitura, através de estudo de língua. E aí eu consegui conciliar, felizmente. E aquela pergunta que você falou que ia ser difícil, o que você pode dizer sobre o seu tema de estudo e a sociedade japonesa? Então, eu acabei de começar a pesquisa. Minha pesquisa é sobre rescisão do contrato de trabalho do trabalhador individual. E não é só uma pesquisa de comparação, né? Mas o difícil mesmo é você tentar primeiro comparar as disciplinas, que você tem que ter uma visão geral das duas disciplinas, e outra coisa é você contextualizar o direito na sociedade, em cada sociedade. Então, lá no Rio de Janeiro, entre os advogados, tem uma brincadeira que a gente faz, que a gente fala que direito do trabalho no Brasil é direito do desempregado, né? A pessoa só procura advogado trabalhista quando ela é mandada embora. E aí ela vai recorrer dos seus direitos, vai tentar fazer uma dispensa mais justa, uma coisa assim, mas a verdade é que a maioria das vezes ela estava com um contrato irregular, ou não tinha contrato nenhum, ou era contratada por uma coisa e fazia outra. E aqui no Japão, pelo menos, tem um lado positivo, que eles focam muito a questão
vínculo empregatício, que costumeiramente é vitalício, e também focam muito na questão do evolução do trabalho dentro da mesma empresa pela idade. A pessoa vai ganhando bagagem e vai avançando de posição também com o tempo. Isso é muito valorizado aqui. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Você está muito tempo no emprego, você não quer mais, você quer mudar para outro, você não consegue, né? Essa mudança de emprego é muito difícil aqui. Era assim, essa ideia de que o Japão, o emprego é vitalício e que as pessoas não são mandadas embora, ou então que a pessoa não larga o emprego, essa história está mudando. Porque ainda é assim, mas muita gente jovem entra na primeira empresa e pensa que os japoneses jovens ficam 5 anos, depois já está pensando na próxima empresa que eles vão entrar. E além disso, dessa mobilidade está aumentando, para estrangeiro esse limite de idade e essa mobilidade é bem mais flexível. Se para um japonês normalmente, quando ele está no último ou penúltimo ano da faculdade, ele já tem que fazer a busca de emprego dele. E aí a tendência é ele sair empregado da faculdade. Se a pessoa não fizesse essa busca de emprego, fica muito mais difícil depois para ela, quando ela quiser trabalhar em empresa. Se acabou na faculdade e você está desempregado, é um motivo de vergonha para o japonês. É como se você tivesse falhado, ou se você tivesse sido um mau aluno, um aluno tão ruim na faculdade que nenhuma empresa que te quis. Você acha que isso é uma questão de vergonha mesmo? Acho que tem influência na questão do índice de suicídio no Japão. Isso é um ponto que influencia? Então, no direito do trabalho tem um negócio que eles chamam que é o karoshi, né? Que é o cara que trabalha até a exaustão, até morrer. Mas esse caso de não conseguir um emprego logo que sai da faculdade, você acha que tem muita gente que suicida por isso? Que nem no vestibular? Então, a sociedade japonesa tem essa ponte do trabalho, da faculdade para o trabalho, ainda é um negócio muito mais rígido do que no Brasil. Que a pessoa às vezes sai da faculdade, vai fazer outro curso, ou vai trabalhar numa área que não tem nada a ver com a faculdade, ou não vai trabalhar, entendeu? E depois, 5 anos depois, ela vai e arranja um emprego e ninguém se preocupa com o que tinha acontecido. Vamos dizer assim, falando bem genericamente, que no Brasil, se você não atingiu a faixa aí dos 30 anos, você tem chance de entrar no mercado de trabalho. E no Japão, para um japonês, se você não tem, acabou a sua faculdade, já atingiu seus 25 anos e não está trabalhando, tem essa questão de você ser considerado um loser, né? Um perdedor, assim. Então, essa questão seria um ponto negativo do mercado de trabalho, do mercado de trabalho japonês. E assim, não é só a área assim, específica, né? Falar sobre diversas leis, né? Mas a gente conversando com outros brasileiros falaram sobre diversas leis diferentes no Japão, assim, né? Tem algumas que você já tem de cabeça, assim, que te impressionaram, algumas leis daqui? Não, então, aqui no Japão tem umas leis que as pessoas seguem, as pessoas acreditam, mas que no Brasil ia soar, acho que a opinião pública é contra, assim. Por exemplo, aqui no Japão a maioria da população é a favor da pena de morte. Lá no Brasil tem o caso para pena de morte, é muito difícil de acontecer. E muitas pessoas nem sabem que no Brasil tem pena de morte. Então, eu acho que pelo menos entre os advogados, as pessoas que advogados e estudantes de direito, as pessoas que vão um pouco mais a fundo, elas veem que o sistema carcerário ele
ele é alvo de muitas críticas e que historicamente ele não tem resolvido o problema da criminalidade. E aqui no Japão a criminalidade não abaixou, vem aumentando aos poucos, não está aumentando muito, mas as pessoas, existe essa ideia de que as pessoas continuam apoiando a pena de morte. Então não tem um motivo assim. Elas acreditam porque elas acham que funciona, mas na verdade não funciona. E aquela lei que é um consenso. A gente estava conversando, não sei se foi contigo, teve duas leis que eu achei interessantes, você vai me corrigir se estiver errado. Uma é que se uma pessoa está dirigindo bêbada e ela for pega pelo policial, sem ser o motorista, eu estiver só acompanhando essa pessoa, eu souber que ela estiver bêbada e o policial pegar nós dois vão ser presos. Então, essa lei aí, várias outras. Esses aí são os delitos aqui que são pequenos delitos que vários brasileiros cometem no Japão e que infelizmente eles vão para prisão, porque... E é uma coisa curiosa, porque no Brasil, eu acho que muitas vezes eles cometem os crimes porque eles não têm conhecimento da lei. Mas como eles não podem se excusar da acusação por desconhecimento da lei, eles acabam indo para a cadeia e é um sistema carcerário aqui muito traumatizante para qualquer estrangeiro, não só brasileiro. Mas a gente está falando de brasileiro, a gente imagina logo um DKSEG, um trabalhador que veio para cá, mudou do Brasil para o Japão para buscar trabalho, e ele aqui vai viver como no Brasil, né? Ele vai fazer a festa dele, não vai respeitar o horário de silêncio da noite, não vai despejar o lixo dele corretamente, de repente vai dirigir sem licença, sem habilitação, vai dirigir sem cinto de segurança, vai dirigir alcoolizado. Esse tipo de delito lá no Brasil, a maioria das vezes, se não acontecer um acidente mais grave, de morte, alguma coisa assim, a pessoa não vai para prisão. Normal ela não ir para prisão. São alguns desses delitos de menor potencial ofensivo, né? Aí cria uma ilusão aqui no Japão que o sistema carcerário e de prisão funciona muito bem. Só que não funciona muito bem. É porque para você ter noção, eles têm um índice, um percentual de resolução de casos que é superior a 95%. Quer dizer, como é que a polícia vai resolver mais de 95% dos casos, sei lá, 98, 99% dos casos? Que polícia é essa? É o Cybercop? Entendeu? Não existe esse percentual, é real. Mas é porque os métodos de investigação aqui, a pessoa pode ser investigada por muito mais tempo, a pessoa pode ficar sem contato, pode ficar em reclusão mais tempo. E quando ela vai para a prisão também, tem umas regras na prisão que não são compatíveis não estou falando nem do Brasil, mas com o nível de liberdade, com as leis internacionais, os tratados internacionais de direitos humanos. Por exemplo, você vai para a prisão, tem lei de silêncio, você não pode falar, você tem que fazer aula obrigatória de japonês, você quando falar só pode falar em japonês. Quer dizer, essa ideia de reclusão, que seria só a restrição da liberdade, ela é extrapolada, e eu acho que muitos dos direitos básicos são infringidos na prisão japonesa aqui. Mas é um orgulho deles, né? 99, 98% de perfeição. Eu acho que na Ásia é muito forte essa questão.
do governo realmente deixar seguro a população. A questão da pena de morte mesmo. Pena de morte aqui é por enforcamento. Nossa. Enforcamento não é um negócio indolor. Não é um negócio sem sofrimento. Pois é, não é uma injeção, né? Não é sanitário o negócio. Só faltava ser em praça pública. Tem né? um requinte de crueldade aí, entendeu? E aí as pessoas, a opinião pública acha bom. Quer dizer, se o judiciário errar e a pessoa ser enforcada por um erro do judiciário, por um erro da investigação policial, não tem como voltar atrás. Entendeu? Essa é uma crítica. Sabe aquela lei que a gente estava... Eu sei que eu não estou seguindo a sequência aqui, mas isso aqui é interessante, né? A gente estava conversando sobre uma lei que se uma pessoa da sua família é presa, essa família toda fica marcada. É verdade. Como funciona isso? Não só no direito criminal, mas aqui no Japão, e isso é uma realidade apesar de não ser formal, existem os blacklists, que são as listas negras. Se você comete um crime e a polícia te pega, não só você fica com esse crime registrado, mas é pelo nome da família. Então toda a sua família vai ser prejudicada por causa disso. Então isso vai gerar outras consequências, né? Como até na busca de emprego. Se algum parente seu já cometeu um crime sério, o seu empregador certamente vai fazer uma investigação antes de contratar, vai descobrir e pode recusar a sua contratação. É pesado, complicado, né? Isso. Tem mais alguma lei interessante que você gostaria de... Olha, se por um lado tem leis ruins, por outro tem leis boas. Por exemplo, aqui a questão do aborto é mais liberal do que no Brasil. No Brasil a questão do aborto seria para casos de estupro, feto anencefalo, ou quando você tem que decidir sobre quando a mãe está correndo risco de vida. E aqui no Japão, pelo menos, não fica só restrito a esses 3 casos. Então é melhor, na minha opinião, seria mais legal. Então, até agora, quais foram as melhores e as piores impressões que você teve no Japão? Cara, eu adoro o Japão. Eu sou fã do Japão. Mas graças a Deus, eu não sou um fã incondicional. Não é bitolado, né? Não sou bitolado. Eu acho que tudo na vida tem um prisma. E a gente tem que ver o lado crítico das coisas. Cara, o bom do Japão, a qualidade de vida do Japão é excelente. O Japão na crise econômica a condição de vida é muito melhor que o Brasil na prosperidade. Então, e olha, eu sou super nacionalista, eu adoro o Brasil também, não troco meu país por nada. Está sendo realista, né? Mas a realidade é essa, aqui o serviço público funciona, um dos melhores transportes públicos do mundo, o funcionário público trata as pessoas com respeito, funciona, e é rápido e eficiente. E o Japão aqui, apesar desses problemas trabalhistas que eu te falei, mesmo a pessoa que não tem um trabalho fixo ou é um trabalhador temporário, o salário dela vai ser suficiente para ela ter um nível de vida básico. Uma pessoa que trabalha numa loja de conveniência aqui, vamos contextualizando com o Brasil, vamos supor, uma pessoa que trabalha no McDonald's no Japão, uma pessoa que trabalha no McDonald's no Brasil, a condição de vida delas é totalmente diferente. No Japão, a pessoa que trabalha por exemplo, num fast food, ela vai conseguir pagar o seguro-saúde, o aluguel, vai conseguir se alimentar e ainda vai conseguir se divertir. Ela vai ter uma condição de vida razoável. O que não acontece no Brasil, que é uma exploração total, a pessoa rala. Aqui no Japão, esse tipo de trabalho são temporários
e a pessoa não trabalha todo dia também, trabalha por escala. Lá no Brasil não, a pessoa vai receber uma miséria e vai trabalhar como se fosse trabalhador fixo, todo dia, de manhã até de noite, e vai ganhar um valor que não dá para sustentar. Então, esse é um problema. Assim. Agora, por exemplo, coisas que não que eu me desapontei, porque já estava esperando isso, mas coisas que eu acho que um brasileiro se choca muito quando vem para o Japão, e ele acha que são pontos ruins dos japoneses, e depois você vê que faz parte da cultura deles. Por exemplo, questão de educação. Muita gente confunde educação dos japoneses com falsidade. Porque o que acontece? Eles, desde criança, na escola, eles são educados para não demonstrar muito sentimento, para sempre tratar as pessoas com cortesia, independente se a pessoa está sendo cordial ou não está sendo cordial. E às vezes, numa situação de estresse, um estrangeiro tem um problema com um japonês, as pessoas, eles sabem que não se gostam, mas o japonês continua sendo cordial com um estrangeiro, e esse estrangeiro às vezes acha que o japonês está sendo falso com ele. Na verdade não é isso, é questão da educação mesmo que eles receberam, de você não demonstrar sentimento, de você tratar todo mundo igual, independente da pessoa. E eu, conversando com amigos japoneses, eles até me disseram o seguinte: às vezes você não trata a pessoa diferente porque você não quer expor o problema dela para outras pessoas. Então é uma forma de você não ridicularizar a pessoa. Se você tem um problema, eu não quero que as outras pessoas saibam do seu problema, então eu vou tratar você como se eu nem soubesse, entendeu? Diante dos outros. Né? Diante dos outros, é claro que a pessoa sabe, mas... Então essa daí seria, entre aspas, a má impressão, né? Acho que isso seria uma... Tirando aqueles impactos iniciais que todo brasileiro tem quando chega no Japão, que sente falta de contato, que sente falta da comida brasileira, sente saudade da família, sente falta de contato físico mesmo, abraço, aperto de mão, beijo no rosto, mas isso aí passa, isso aí você se acostuma. Então, mais 3 perguntas. O que você tem a dizer para incentivar as pessoas a virem para o Japão? Olha, se você estiver vindo ao Japão a turismo, ou a trabalho, ou a estudo, não importa, venha com a cabeça aberta. E eu quero te falar o seguinte, para você ficar tranquilo, que todos esses estereótipos, a maioria dos estereótipos que a gente tem no Brasil sobre o Japão são falsos. Tanto os bons quanto os ruins. Tanto os bons quanto os ruins, as pessoas... eu fiz muitos amigos japoneses aqui, as pessoas são ótimas. A comida aqui não é só macarrão e arroz, a comida aqui é muito gostosa. Não é só sushi. Não é só sushi, e o tempo aqui é maravilhoso. Aqui você vai ver as 4 estações marcadas, você vai ver neve, você vai ver as sakura. É muito bom aqui. Quando você falou sobre má impressão, você quase que respondeu a 8 aqui, né? Que é a questão 8. O que você acha que as pessoas que vêm para o Japão se decepcionam? Isso aí já... Então já pode deixar, né? Resolveu, né? E a última, quando você fala sobre o Japão, o que você acha indispensável comentar? Cara, quando eu... Uma coisa que você sempre fala, você acha que você gosta de falar sobre isso aqui. Pode ser um ponto bom, um ponto ruim, mas você acha indispensável você comentar sobre isso. Cara, aqui as leis são seguidas à regra. Tem exceção, mas não é tanto. Tem exceção, mas não é tanto.
Então, por exemplo, às vezes você vê uma regra que que não tem uma razão de ser, uma pura formalidade, e as pessoas seguem e querem que as outras pessoas sigam. Isso é um ponto ruim, porque você vê que falta um pouco de senso crítico, até para modificar as leis, né? para melhorar as leis. E o ponto positivo é que as coisas tendem a funcionar melhor. Por exemplo, você vai pagar um IPVA no Brasil, você já paga com desgosto, né? Você tem a estrada esburacada, você paga pedágio, tem uma taxa, tem imposto. E aqui no Japão não, você paga, o negócio você acredita, ó, isso aqui vai funcionar. Então Você tá vendo no dia a dia como é que tá. a questão do credibilidade é maior aqui. Como você falou, o serviço público também é muito bom, né? É bom, é bom. Tá bom então. Valeu, Ramon. Obrigado. Obrigado você. Questão de sucesso aí no programa, e você pode dar umas dicas para ele sobre educação japonesa depois. Tá, depois a gente faz um vídeo sobre isso. A gente está pensando em fazer um vídeo também com uma roda de brasileiros e pegar um assunto e cada uma dar uma opinião também. Uma roda de samba. Uma roda de samba no Japão. Então, falou gente, obrigado, até mais. Tchau, tchau.